Bom, pessoal, e continuando aí a nossa conversa sobre gamificação, o que a gente pode dizer, né? Que existe uma variedade enorme de elementos que caracterizam os jogos, os games, mas principalmente a gamificação, né? E aí os elementos mais populares, digamos assim, de pesquisa sobre gamificação com aplicação na educação, que a gente viu que ela pode ser aplicada em outros contextos. Então, geralmente se referem a sistemas de pontuação, de placar, né? Só que, como a gamificação ela pode ser utilizada em diferentes contextos, tem muita divergência com relação a esses elementos. E aí, para minimizar, digamos assim, essas inconsistências, essas divergências, Bedwell propôs, digamos que uma classificação dos elementos dos jogos digitais, tá? Então, a gente tem aqui esses elementos de gamificação. Então, essa tabela eu tirei dessa autora. E aí, ela fez um compilado desses elementos de jogos digitais e de gamificação que são utilizados para aprendizagem, que são utilizados na educação, de acordo com determinados atributos, ou seja, né, cada elemento desse, ele se relaciona, ele se vincula a um atributo da educação. Então, por isso que ele se classifica ou qualifica como relacionado à educação, tá? Então, por exemplo, nesse slide que a gente tem linguagem, duas categorias, né? Que é a linguagem da ação e avaliação. O que diferencia uma da outra? Na linguagem da ação, tanto o método como a interface que se dá, né, digamos, a comunicação entre o jogador e o jogo. Então, existe essa interface e a comunicação entre eles se dá por essa linguagem, né? Então, por isso que o atributo dela relacionado à educação, dentro da área de ensino, está relacionado com linguagem. Então, por exemplo, um jogo que tem comandos textuais e que o jogador deve se comunicar, e aí pode usar um joystick para interpretar esses comandos. Esse é um exemplo de jogo. Como é que a gente transita isso para a gamificação? Para que o aluno ele participe dessa atividade, ele deve usar os consoles, os controles, né? E entender essa linguagem. Então, por exemplo, para quem joga, os controles eles têm símbolos. E esses símbolos, eles indicam determinados comandos. Então, o que é o elemento do game? É o símbolo que implica nele uma linguagem, uma comunicação, porque ele representa um comando, ele representa alguma coisa que vai ser realizado no jogo e é a forma como o jogador se comunica, digamos assim, com o jogo. No caso da categoria avaliação, então, nesse caso, tanto o desempenho do aluno, do jogador, com o progresso dele no jogo, ou o progresso no jogo, eles são monitorados, e por isso que se chama avaliação, né? Porque esse progresso, ele está condicionado ao sucesso no jogo. Então, quais são os elementos de jogo que tem aí? Um jogo com registro de objetivos que eles devem ser cumpridos para completar determinadas pontuações, e que isso depende apenas da ação do jogador, né? Como é que a gente transita isso para a gamificação, ou seja, para atividades de educação, para atividades dentro do ensino? Esses pontos podem ser usados para monitorar respostas certas com determinada atividade que foi realizada. Então, se existe aí um jogo de caça ao tesouro, e o aluno tem pistas, e cada pista ele precisa resolver um problema. Então, a resolução desse problema implica uma avaliação. Então, ele vai sendo monitorado à medida que ele vai resolvendo determinadas atividades. E aí, tem várias categorias, né? Por exemplo, categorias de conflitos e desafios, que, como o próprio nome está dizendo, né? São problemas que os jogadores precisam enfrentar e precisam resolver.
E aí, logo, lógico que a natureza, a dificuldade desses problemas vai implicar em critérios de avaliação diferentes. Então, num jogo game, né, a gente sabe, existem vários tipos de jogo desse. O jogo online, por exemplo, você joga dominó, pode ser dominó, dama. Online, você está jogando com a máquina, né? Você está jogando, ou pode jogar online com alguém, então você está tendo ali um desafio. Convertendo isso para uma atividade de aprendizagem na sala de aula, você pode ter discussões em grupos, estabelecer respostas, ou o velho passa ou repassa com perguntas, é um exemplo. Então, são atividades que têm elementos de game e que são transitadas para a gamificação, para a educação. E aí, sempre pensando em quê? Que esses elementos, eles vão ser melhores para transitar do game para a gamificação e facilitar a aprendizagem, tá? E aqui, a sequência de slides tem outras atividades, outros elementos de gamificação que vocês podem analisar e sempre ficar verificando, né? Quais são os elementos de jogo que a gente pode pegar esse elemento do jogo e transferir para uma atividade de ensino, uma atividade na sala de aula, e aí a gente fazer essa, digamos, entre aspas, conversão do jogo ou do game para a gamificação. Então, aqui tem controle, aqui tem com relação ao ambiente, isso é muito bom para trabalhar com geolocalização, figuras 3D, mundo virtual. Temos também de ficção, eu esqueci até o nome do jogo, que se cria uma história, se cria personagens, né? Então, com monstros, com aventuras. Então, tudo isso se pode transformar para que tenha resultados educacionais, para que tenha resultados na sala de aula, né? Tem os de interação, tem os de imersão. E, por fim, aqueles com regras objetivos, são aqueles que têm meta, né? Então, sugiro que quando vocês puderem, né, para quem um dia tiver interesse em trabalhar com gamificação, dê uma olhada na tabela, veja esses elementos, veja o que de fato constitui uma gamificação, que não é só usar o jogo pelo jogo, né, vai muito além disso, né? Então, assim, de uma forma geral, para o estudo da gamificação, para o uso da gamificação, é importante que esses elementos que a gente acabou de ver, né, eles sejam aplicados de forma individual, tá? E aí, não significa que você não pode fazer combinações, sim, mas desde que essas combinações, e também individualmente, sejam usadas para testar tanto a eficácia e para verificar realmente se os resultados obtidos, eles contribuem para a comunidade, para a aprendizagem, para os alunos, para o engajamento dos alunos nas aulas, nas atividades. Então, é importante considerar que a resolução de problemas, o uso de personagens, as narrativas, as pontuações, tudo isso também deve ser considerado, não só a questão da pontuação em si, porque às vezes pensa em jogo, no contexto da sala de aula, e se fala apenas de critérios de pontuação, de placar, mas existem outros critérios, outros elementos que também a gente pode trazer para essa gamificação de fato acontecer. Então, jogos com resolução de problema, que tenham personagens, que tenham narrativa, também devem ser levados em consideração. E esses elementos, eles devem ser cuidadosamente analisados, para que a gente não corra também o risco de usá-los de forma equivocada, e ao invés de ter a gamificação, ter basicamente um jogo educacional, e aí descaracterizando todos aqueles elementos da educação que a gente tem visto. E aí, considerando todas essas informações, desde os diferentes contextos em que a gamificação pode ser aplicada, e em especial no contexto educativo, que é o que nós estamos discutindo aqui, a gamificação ela vem ganhando tanto destaque, tanta força dentro da área educacional,
que alguns autores chegam até a entendê-la, compreendê-la, digamos assim, como uma teoria pedagógica contemporânea, né? A teoria da aprendizagem gamification, eu traduzi aí o gamificação, né? Mas assim, isso não é um conceito ainda batido, não é uma teoria estabelecida, existe uma expectativa ou especulação para isso, mas não tem ainda nada, isso aqui não é correto, eu estou só trazendo para vocês o que rumores, né, tem. E aí o que acontece? Como ela não é uma teoria mesmo, existe muita ressalva, né, com relação a esse conceito. Uma vez que, embora ela possa ser entendida como a teoria pedagógica, que inclusive tem apresentado resultados mais eficientes, né, que outras teorias, ela também pode ser vista como uma ferramenta mercadológica. Isso porque tem sido muito comum o relato de empresas utilizarem atividades gamificadas com seus funcionários, para que engajem ele nas atividades, no próprio trabalho, né? Então, tem que ter muito cuidado com os objetivos, né? Os objetivos educacionais. E aí tem uma linha muito tênue entre o que a gamificação pode ser utilizada dentro do contexto educativo e o que ela pode ser utilizada dentro do mercado, né? Então, ela como uma ferramenta de mercado, um método inovador, para que se aumente os níveis de engajamento, tanto no processo de compra e aqui no mercado. Por quê? Porque quando o mercado ele treina seus profissionais, é para otimizar a compra ou a venda, né, de mercadorias. E no caso da aprendizagem, ela pode ser um método inovador para projetar níveis de engajamento da aprendizagem. Então, tem que ter muito cuidado, né? Isso aqui não é uma teoria estabelecida, mas há rumores de que isso pode ser feito, digamos assim. Bom, ainda sobre essa teoria, articulada, né, com a educação, é importante a gente ressaltar esses 3 pontos aqui. Que, embora ela não seja ainda estabelecida como teoria, e talvez isso demore muito para acontecer, mas ela utiliza um sistema de avaliação que é baseado no envolvimento em comunidade, ou seja, as avaliações, elas ocorrem a partir do engajamento dos alunos nas atividades de forma comunitária, e entre eles, porque geralmente existe uma certa competição, uma certa colaboração, né, que a gente tem jogos colaborativos, jogos competitivos, jogos individuais, desafios. Então, tem um trabalho em comunidade. E quem é essa comunidade? Os alunos. Então, esse envolvimento é o que gera esse sistema de avaliação dessa entre aspas, teoria. O segundo ponto é que ela suporta uma série de caminhos diferentes de aprendizagem, ou seja, como ela foca em pequenos objetivos para se chegar num objetivo maior, então você tem uma série de etapas menores que devem ser concluídas para chegar numa etapa, na conclusão de um objetivo maior. E aí isso pode ser feito de várias formas. Isso é uma característica dos games, né? Que você tem escolhas e cada escolha te leva a caminhos diferentes para chegar lá no final. Então, dessa forma, pode-se fundamentar o quê? Que essas atividades podem ser baseadas no desenvolvimento de habilidades, de competências. Então, esses caminhos, eles vão dizer exatamente as habilidades e competências que o determinado aluno tende a desenvolver ou a ampliar, baseado nos caminhos que ele vai tomar para resolver, né, aquele problema, para jogar aquele game e passar aquelas etapas. E, por fim, a gente tem o que se chama de visualidade nos processos de aprendizagem, ou seja, é preciso ter clareza, e aqui ele apresenta, nos avanços do processo de aprendizagem. Isso porque isso também se relaciona às escolhas que os alunos fizeram
durante esse processo. Então, para se chegar a determinado objetivo final, quais foram as escolhas que determinado aluno fez? Isso levou a um determinado tipo de aprendizagem, que foi diferente de outro aluno, e que ambos, digamos assim, chegaram no objetivo final. Então, só para a gente entender que a gamificação tem sido uma das teorias, assim, dos métodos, metodologias mais utilizadas, principalmente agora nesses tempos de pandemia, que vem criando muita força, que é super potencial no contexto educacional, mas se utilizado da forma correta, porque senão a gente vai terminar sendo o jogo pelo jogo, e aí não é gamificação. Então, essa teoria da aprendizagem gamification, ela não é estabelecida, mas ela se fundamenta nesses pequenos pontos aqui que eu passei para vocês. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Tem muito mais conteúdo além disso, que eu trouxe para vocês é uma pedrinha, é um grãozinho no meio de uma praia, digamos assim, mas é um início aí para despertar em vocês, quem sabe, o gosto de desenvolver atividades desenvolver atividades gamificadas.